Pessoal, continuando a parte 4 aqui da nossa revisão, né? Aula 4. Na aula anterior nós falamos sobre a 10.520, sobre o pregão, que na minha pesquisa foi o que mais apareceu lá pela banca Quadrix. Na sequência a gente vai falar sobre um pouco sobre licitações e contratos, a Lei 8666. Na verdade eu vou falar mais da parte de licitações ali, revisar algumas coisas com vocês e eventualmente a gente fala alguma coisa de contrato posteriormente, tá? Então olha só, uma das primeiras coisas que eu quero que você observe é que nós temos no processo licitatório, tá? Nós temos a parte interna e a parte externa da licitação, tá? A parte interna é justamente a parte preparatória. Então, dentro do órgão, eles vão perceber a necessidade de fazer a licitação, eles vão elaborar todo o procedimento ali, todo o instrumento convocatório, vai avaliar, escrever certinho e, posteriormente, eles vão tornar público isso por meio do instrumento convocatório, tá joia? Então, eu vou iniciar com vocês rapidamente colocando primeiro, mostrando que nós temos uma ampla base legal de licitações, tá? A 8666, a Lei Geral de Licitações, mas nós temos a 10.520, que é a do pregão. E atrelado a isso, nós temos várias outras aqui também para regulamentar. Aqui também a gente tem o sistema de registro de preço, certo? E a gente tem várias outras coisas aqui atreladas ao estudo da licitação, tá? Mas aqui a gente vai abordar de maneira bem rápida e aquelas coisas mais importantes assim para você fazer a revisão. A primeira coisa, pessoal, é quem está obrigado a licitar, a obrigação de licitar, tá certo? A obrigação de licitar, primeiro, são para os órgãos da administração pública direta, tá? Então, ministérios, secretarias, no caso de estados, aí, os órgãos estaduais, Secretaria de Educação Estadual, Secretaria de Segurança, você tem ali no município tudo ali atrelado à prefeitura, tá? E a gente tem a da administração indireta também. Então a gente tem as autarquias, as fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, associações públicas, os consórcios públicos ali, os fundos especiais. No caso aqui eu grifei conselhos profissionais, porque o seu concurso é um concurso de conselho profissional, ele também é obrigado a listar, por isso que está no seu edital, senão não estaria, tá? E o terceiro setor também, o Sistema S, todo aquele esquema todo, as organizações sociais, as OCIPs, aquela coisa toda, tá joia? Então toda essa galera é obrigada a licitar. De certa forma a gente pode pensar assim, recebe verba pública, tem que licitar. É mais ou menos essa a ideia, tá? Recebe verba pública, um incentivo público ali, um incentivo estatal, tem que licitar. Essa é a regra. Uma das coisas que a banca ela vem trazendo pra gente, a banca Quadrix e outras bancas também, elas gostam de trazer vez ou outra nas questões, são os princípios que regem a licitação. Então você vai ver aqui, ó. Princípio da legalidade é o princípio basilar de toda atividade administrativa, isso aqui a gente vê em todo quanto é canto, sempre vai ter o princípio da legalidade. Como qualquer atuação estatal, o procedimento licitatório deve ser pautado pelas normas legais, tá? Então, por isso que nós temos a Lei 8666, nós temos a 10.520, que é para trazer as regras do jogo. Então, o princípio da legalidade é isso, a gente tem que sempre estar respaldado nas regras do jogo, com o regulamento debaixo do braço, tá? Impessoalidade e igualdade, tá? Aqui é justamente porque, olha só, eu sou da comissão de licitação, eu não posso favorecer ninguém por ser amigo do fulano e tal, tem que tratar sempre de maneira impessoal, tá? De maneira igualitária. Então, o princípio da impessoalidade estabelece o dever do administrador de conferir o mesmo tratamento a todos os interessados que se encontram nas mesmas situações jurídicas, tá? Eu quero trazer uma ressalva pela essa questão da impessoalidade e igualdade, porque nós temos as situações específicas em que eu dou um tratamento especial às microempresas, empresas de pequeno porte. Então, é autorizado isso, a própria lei traz os quesitos ali que você faz um tratamento diferenciado por uma empresa brasileira, uma empresa de pequeno porte, aquela coisa toda. Então, isso está amparado pelo princípio da igualdade, tá? E da impessoalidade também. A moralidade, a probidade administrativa, ou seja, tocar tudo de maneira moral e ética, tá? O princípio da moralidade impõe ao administrador e aos licitantes que se pautem suas atuações ou sua atuação nos padrões jurídicos da moral e da boa-fé, da legalidade e da honestidade. A probidade administrativa, por sua vez, volta-se especificamente ao administrador como uma
moralidade administrativa qualificada. Você já até estudou isso lá em conhecimentos complementares, a parte de improbidade administrativa, que fala um pouco disso, e a parte de ética no serviço público também, aqui não é diferente, tá? Aqui só materializou aquilo que já foi discutido lá atrás, ok? Então, moralidade e probidade administrativa, certo? Normalmente, todo escândalo de licitação, todo escândalo que nós temos de verba pública está atrelado à licitação, justamente porque feriram aí a impessoalidade, a moralidade, a probidade, tá? Por isso que as normas que regem a licitação, cada vez elas estão tentando tornar e apertar mais, dificultar essa questão do pessoal tentar trazer de maneira desonesta ali o procedimento. Por isso que você hoje tem a questão de o pregão eletrônico, se fazer mais online, tentar fazer ele de maneira que você alcance mais pessoas, de uma maneira mais automática ali, que tente evitar possíveis combinados ali. Então, o sistema eletrônico evita mais esse tipo de coisa. Publicidade, além da necessária publicação dos avisos de licitação e extratos de contratos na imprensa oficial, é facultado a qualquer cidadão, e não apenas aos participantes de licitação, o amplo acesso aos autos do procedimento licitatório. Você consegue acompanhar isso lá no site das compras governamentais, lá você consegue observar como está contratando, no site do órgão que está licitando também, da licitação, que está ofertando a licitação, você consegue acompanhar por ali. Então, a regra ali é a publicidade, salvo aquelas situações então, em que nós temos o sigilo, tá? O sigilo das propostas também é um princípio. Tal previsão tem o escopo de impedir que um licitante tenha prévio conhecimento do teor da proposta dos demais. Já vi questões, inclusive quádrix, cobrar da seguinte maneira, que ele fala que com base no princípio da publicidade, o sigilo das propostas deveria ser aberto para os licitantes, com base no princípio da publicidade, coisa desse tipo, tá? Então, cuidado, porque ele quer tentar misturar uma coisa com outra. O sigilo das propostas tem que acontecer, porque se eu sou o concorrente, se eu vejo a proposta do meu concorrente, eu consigo me antecipar a ele, então acaba quebrando aquela concorrência, aquela competitividade. Vinculação ao ato convocatório, tá? Ou ao instrumento convocatório. No curso do procedimento licitatório é vedado ao administrador alterar as regras do jogo ou realizar algum ato contrário ao que foi previamente estabelecido no edital. Então, uma vez o edital estando na praça, não dá para ficar mudando as regras do jogo. Você pode até fazer uma correção no edital, mas desde que isso não venha prejudicar as regras do jogo, tá? Então, isso é a vinculação ao ato convocatório. Julgamento objetivo, busca-se evitar o julgamento com base em critérios subjetivos, supervenientes e desconhecidos pelos licitantes, ou seja, o edital ele tem que estar com todas as regras do julgamento e isso tem que ser feito de maneira transparente para quem está concorrendo. Competitividade deriva do princípio da isonomia, preconiza que os agentes públicos devem sempre privilegiar a ampla competitividade nas licitações, por isso essa questão de talvez tornar cada vez mais online o processo licitatório para que mais pessoas possam concorrer. Eficiência, economicidade, justamente na ideia de que o melhor custo-benefício para a administração, otimização da ação estatal, fazer mais com menos, é mais ou menos nesse sentido, para garantir aquela excelência nos resultados, no serviço público. Adjudicação compulsória, como fundamento, lá no artigo 50, tal princípio estabelece que a administração não poderá adjudicar o objeto licitado a outra pessoa senão ao vencedor. A adjudicação, de certa forma, seria contratar com quem venceu, tá? Teve todo o processo de licitação. Quem venceu a licitação foi o fulano. Eu vou e contrato com outro? Não posso fazer isso. A adjudicação compulsória é um princípio, então, que se esse cara ganhou, eu tenho que contratar com ele. Se eu for contratar, tem que ser com ele, porque senão não faz sentido ele participar de todo esse procedimento, tá bom? Que são os princípios básicos aí da licitação, tá? A adjudicação compulsória aparece bastante em prova, o princípio da impessoalidade, publicidade, sigilo e adjudicação são muito presentes em prova, muito cuidado, tá? A fase interna, como eu tinha falado, o órgão, a área, o setor ali verifica e constata a necessidade, faz a estimativa do produto e os valores, a autorização da despesa ocorre posteriormente com o setor competente,
porque ele vai verificar se tem dotação orçamentária ou não. Publicação do aviso de licitação e divulgação do edital. Análise da minuta do edital do ato convocatório pela assessoria jurídica. Aqui ainda não publicou, tá? Elabora e tal, só publica ali que haverá um edital e tal. E aqui o jurídico avalia e aí você elabora o instrumento convocatório com seus anexos redondinho para você então publicar e tornar público para que as pessoas possam então na fase externa participar do certame. Basicamente é isso. Uma coisa muito frequente também em prova que vem aparecendo aí são as formalidades para obras e serviços, principalmente no que corresponde ao projeto básico e projeto executivo. As bancas, principalmente a banca Quadrix também, vez ou outra, vem mencionando o projeto básico e o projeto executivo, tá? O que seria o projeto básico ou preliminar, anteprojeto? O objetivo desse projeto é trazer ali um escopo geral, uma concepção global do projeto, ou seja, do que se pretende, aqui principalmente falando de obra, tá? Dos subsistemas que servirão de base ao projeto executivo, ou seja, é criar um desenho básico ali, mínimo, do que será realizado, tá? E o projeto executivo já é um projeto principal, o objetivo principal ali já é esmiuçar detalhadamente tudo que será feito nessa obra, nessa construção, tá certo? É mais ou menos nesse sentido, de maneira mais simplificada, falando para vocês, tá? Então aqui, inclusive, até possibilitando a execução de protótipos e testes quando necessário e a completa realização da infraestrutura necessária. Ou seja, aqui você tem que entregar um projeto detalhadamente, com cada parafuso que será utilizado. No de cima é apenas um escopo mais geral. É basicamente isso que nós temos aqui em relação ao projeto básico e projeto executivo, tá? Isso às vezes aparece, tá joia? Em relação às modalidades, que é outra parte que eu quero trazer e revisar com vocês, nós temos as modalidades de licitação na 8666, tá? Ela prevê então 5 modalidades, mas nós já vimos que nós temos lá 10.520, nós temos o RDC, tá? Então, vamos olhar aqui na 8666. Nós temos a concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, tá? E aí você tem que ficar de olho aqui porque as 3 primeiras, elas são mais cobradas e elas se referem a valores, tá? Então, são modalidades de licitação que correspondem a valores, faixa de valores. Se eu for contratar, se eu for construir com até tantos mil, eu posso usar uma ou outra, tá? O concurso, o próprio nome já diz, é quando eu vou fazer uma contratação artística ali, alguma coisa assim, e o leilão é quando então o governo vai leiloar alguma coisa, vai fazer alienação de algum bem, tá? Algum bem público ali. Então é muito comum o leilão da Receita Federal, o leilão da Polícia Rodoviária, das motos, das viaturas, da Polícia Militar, essas coisas assim. Então, vamos conhecer um pouco mais de cada um, que é isso que você precisa relembrar para a prova. Se você não estudou nada de licitações, a gente vai trazer uma noção mínima aqui para você, para que você não chegue até a prova zerado. Concorrência é uma das mais importantes modalidades que nós temos, é a modalidade de licitação, e perceba, cuidado com o conceito. Questões de certo e errado, a banca às vezes vai trazer o conceito, tá? Então a banca Quadrix vem fazendo isso inspirado na banca Sebrasp. Concorrência é a modalidade de licitação, e aí eu grifei, entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem ter os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. O que eu quero que você grave? Grave isso aqui, Concorrência se refere a quaisquer interessados na fase inicial de habilitação preliminar. Grave essas palavras aqui. Pronto, tá? Tomada de preço. Tomada de preço já é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. Então essa é a palavra mágica aqui, devidamente cadastrados. Ou que atenderem às condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data de recebimento das propostas. Então, devidamente cadastrados é a palavra mágica para tomada de preço, tá? E eu falei a questão dos valores, tá? Nós temos a questão assim, concorrência, tomada de preço e convite. Muitas vezes as questões de prova vão associar cada modalidade dessa com seus respectivos valores. Então, assim, a gente costuma separar obras, tá? Obras e serviços de engenharia, e aqui compras ou outros serviços, tá?
serviços comuns. Então aqui é obras ou serviços de engenharia, construção grande, né? Então aqui na concorrência, o que nós temos? Nós tivemos alteração dos valores lá em 2018, tá? Então aqui, ó, para obras e serviços de engenharia, na concorrência, são valores acima de 3,3 milhões, tá? Então essa é a faixa de valores. Para compras e serviços comuns, você tem aqui acima, cuidado com a palavra, acima de 1.430.000, tá? 1.430.000. Então perceba, aqui é acima de 3,3 milhões, ou seja, obra, estádio, lembra que é coisa grande, valor alto, 3,3. Aqui para contratação de serviços comuns e compras, 1.430.000, tá? O que difere a concorrência tomada de preços? São essas faixas de valores, porque aqui, ó, eu uso o termo acima, aqui eu vou usar o termo até 3,3 milhões, e aqui eu vou usar o termo até 1.430.000, tá? Então o que diferencia basicamente assim, em termos de valores é que um é até esse valor e o outro é acima. Então concorrência é o topo da pirâmide, tá? Então quanto maior o valor, mais chance de ser concorrência, tá bom? E aqui nós temos o até, ou seja, se eu ultrapassar 3,3 milhões para uma obra, por exemplo, 3.700.000, eu não posso usar a tomada de preço para fazer a licitação dessa obra. Eu vou ter que usar a concorrência, tá? Se eu for contratar algum serviço, fazer compra de produtos ali para o órgão, se eu passar de 1.500.000, é 1.430, mas vamos supor que é 1.500.000. 1.500.000 não serve para tomada de preço, então vai ter que ser concorrência, tá? Uma outra coisa importante que você tem que ficar de olho aqui, convite, tá? O convite, já os valores são diferentes. No caso do convite, aqui eu terei até 330.000, tá? E aqui eu vou ter até 176.000. Então, compras aqui eu posso comprar até 176 e aqui obras até 330. Perceba que aqui vai baixando a pirâmide, ou seja, coisas mais simples, convite, coisas intermediárias, tomada de preço, coisas maiores, mais importantes, mais robustas, concorrência. Então fique de olho nesses valores, tá? Uma outra coisa que as questões de prova gostam muito de confundir, ele vai dar um caso concreto, vai falar que gastou, por exemplo, 700.000 e vai perguntar qual modalidade eu posso usar. 700.000 eu não conseguiria usar convite, mas conseguiria usar tomada de preço, por exemplo. Aí, o que acontece? Ele vai falar bem assim, eu poderia usar concorrência em 700.000? Pode, tá, pessoal? Porque apesar de estar escrito assim, acima de 1.430 e 330.000, quem pode mais pode menos. Ou seja, eu posso usar concorrência para todas as coisas aqui de baixo, para todas as situações de baixo, tá? Convite, tomada de preço, eu posso usar ela para as duas de baixo, certo? Apesar da referência dela ser acima desses valores, por ela ser mais exigente, então é mais rigorosa nas regras, eu posso usar ela para qualquer uma de baixo. O problema é que é um exagero eu usar a concorrência para, por exemplo, uma situação que caberia convite, porque é um procedimento mais simples, que é para ser feito mais rápido, e se eu fizer por concorrência vai demorar mais. Então, por tornar mais eficiente, eu faço pelo convite. O que é o convite? Carta convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Perceba que aqui os dois de cima, o interessado procura o órgão, procura lá o sistema do órgão para participar. Aqui não, aqui o órgão convida, por isso convite. Então, no mínimo 3, tá? No mínimo 3. Então, o órgão vai convidar no mínimo 3 empresas para participar desse certame, cadastrados ou não, o qual fixará em local próprio a cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 horas da apresentação de propostas. Então perceba, aqui eu convido no mínimo 3, aí vai ter questão de prova que vai falar que basta 1, basta 2.
Não, tá, pessoal? Tem que ser no mínimo 3, tá? É possível uma situação em que eu consiga com menos de 3? Sim. Se você tentar convidar 3, não aparecer ninguém, o pessoal se recusar. Então, se você começar a estender o convite e ninguém for aparecendo, você pode até fazer essa contratação com um só, com o que aparecer. Mas tem que justificar e comprovar que isso aconteceu. Que os outros interessados, não houve interesse dos convidados ali, tá? Mas é exceção. Concurso aparece às vezes em prova. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico-científico, palavra mágica, técnico-científico e artístico, mediante a instituição de prêmios, remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes do edital publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Então, falou em trabalho técnico, escolher um trabalho técnico, científico ou artístico, um prêmio, vai dar um prêmio. Eu vou dar um prêmio em dinheiro, alguma coisa assim, concurso, tá? E leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. É isso aqui que a gente mais vê, ó. Fazer o leilão de produtos apreendidos ou penhorados para alienação de bens imóveis, previsto no artigo 19, a quem oferecer maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. E nós temos o pregão, mas o pregão não é da 8666, nós vimos que isso aqui é da aula anterior, 10.520. Cuidado porque tem questão de prova que fala, são modalidades de licitação da 8666, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Cuidado, pregão não é da 8666. Ele tenta te confundir pregão com leilão aqui também, tá joia? Então, beleza, porque ele coloca no lugar do leilão, ele troca por pregão e você lembra que tem o ão, marca correto e erra, tá bom? Leilão, leiloar, tá? É dentro da 8666. Pregão, comprar já é fora, tá bom? Avançando aqui, eu queria trazer com vocês algumas outras situações aqui que são referentes à parte da contratação direta, tá? É outra parte que vocês têm que ficar sabendo. A parte de contratação direta, pessoal, nós temos lá no 24, 25 e 17 da Lei 8666. Lá no 24 nós temos a dispensa, a dispensa de licitação ou licitação dispensável, tá? Para comprar ou contratar. E aí nós temos no 25 a inexigibilidade, tá? Para comprar ou contratar. E nós temos no 17 a parte de licitação dispensada, que é a alienação de bens imóveis e imóveis. A gente vai ter uma confusão, às vezes, com algumas coisas que está no 24 e coisas que está aqui no 17, mas tentei separar um pouquinho aqui para vocês. Talvez seja mais fácil. Quando falar em bens móveis e imóveis, alienando, vai ser lá no 17, licitação dispensada, tá? E aqui, quando eu falar de comprar e contratar, dispensável 24, ok? Então vamos começar aqui. Lá no 24, ele vem falar então da situação de licitações e aí é um rol taxativo, ou seja, só pode então dispensar o que está nesse 24, que ele dispensa, né, envolve situações que a competição ela é possível, tá? É possível a competição, é possível realizar uma licitação, mas a realização pode não ser para a administração conveniente e oportuna, então ela acaba resolvendo não licitar. Então, o rol do 24, você tem uma discricionariedade para a administração pública, ou seja, pode licitar ou não, tá? Licita se quiser, tá? Em razão do valor, da situação, do objeto e da pessoa, tá? Quais são essas situações? Eu trouxe mais ou menos aqui para vocês algumas palavras-chave para você lembrar. Para obras e serviços de engenharia ou serviços de compras de valor de até 10% do limite do convite. Lembrando que o limite do convite é 330 para obras e 176 para compras. Então, 10% disso eu poderia dispensar essa licitação, não precisar licitar, nem fazer a carta convite, tá? No caso de guerra, grave perturbação da ordem também eu posso dispensar. Emergência, calamidade pública pode dispensar. Não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. O que significa isso aqui? Eu licitei uma vez, ninguém apareceu. Licitei de novo, ninguém apareceu. Então eu posso dispensar essa licitação e contratar, fazer a contratação, fazer por dispensa de licitação, tá? É a licitação deserta, mas pode ter a fracassada também, que todos eles, os que comparecerem, forem inabilitados ali, aí eu faço a contratação direta, tá bom?
A União que tiver que intervir quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preço, é situação então de dispensa de licitação. O que mais? Quando houver possibilidade de comprometimento de segurança nacional. Então perceba que essa se assemelha um pouco à primeira, guerra, perturbação de ordem e segurança nacional, está tudo junto ali. O que mais? Locação de imóvel é possível. Compra de hortifruti grangeiros, pão e gêneros perecíveis, também é possível. Obras de arte, restauração e aquisição de obras de arte e objetos históricos, também é possível. Material para as Forças Armadas, é possível. Contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos, é possível. E organização sociais, ou seja, contratação de OS, também é possível por dispensa. E aí incluíram em 2017 também a questão de reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais, tá? Visando ali a segurança pública. Por exemplo, tem um presídio que está caindo nos pedaços, precisa rapidamente construir porque tem perigo ali dos presos fugirem. É situação então de dispensa de licitação, tá? Você precisa decorar isso tudo? Não, mas tente lembrar pelo menos das palavras-chave. Vou te ensinar um macete aqui já, porque as bancas normalmente quando trazem dispensa e inexigibilidade, ela tenta te confundir um com o outro. Então, se você decorar inexigibilidade, o que não for inexigibilidade provavelmente será dispensa, tá bom? Então, inexigibilidade. O que é isso aqui? São hipóteses, elas estão previstas de maneira exemplificativa. Perceba que aqui a dispensa é um rol taxativo, só serve o que está aqui, apesar que eu não trouxe todos, eu trouxe os principais. E aqui são situações exemplificativas, tá? Em que o procedimento licitatório é impossível acontecer ou é inviável a competição, tá? Então, nos casos de inexigibilidade, a decisão de não realizar o certame é vinculada. À medida em que é configurada algumas hipóteses legais, nós temos então dois incisos aqui para trazer. Ó. Quais são os três casos, os três incisos que você tem que lembrar? E o que não estiver aqui, pessoal, será dispensa de licitação, tá? Dispensável. Para aquisição de materiais, equipamentos e gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Ou seja, grave essa informação, fornecedor exclusivo, tá? Então, você só tem aquela empresa, ela é exclusiva, não tem outra, ela é exclusiva ali para aquela situação, só tem ela no mercado. Então, você pode contratar por inexigibilidade. Para a contratação de serviços técnicos de natureza singular por profissionais ou empresas de notória especialização. Ou seja, quando seu trabalho é indiscutivelmente o mais adequado, é o mais aceito, o mais elogiado ali, né? Vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Isso aqui despenca em prova. Caiu até no CFO agora, que a banca Quadrix colocou. Ela vai tentar colocar que serviço de publicidade você pode fazer por inexigibilidade. Não pode, tá bom? Qual que é o terceiro caso? Contratação de profissional, né, de qualquer setor artístico consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública. Então eu vou contratar um cantor famoso, todo mundo conhece, está na mídia, está famoso. Eu não preciso licitar, eu posso contratar por inexigibilidade, porque é uma contratação de profissional do setor artístico que ele é consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública, tá? Não significa se você gosta ou se você não gosta, significa que ele tem uma repercussão nacional, ele é famoso, seja no Brasil inteiro ou seja na região, tá? Então, ó, ou é artista consagrado pela mídia, ou é serviço técnico de natureza singular, ou é produto ou produtor exclusivo. São três situações de inexigibilidade, rol exemplificativo, não precisa licitar, tá? Não estando aqui, qualquer outro exemplo que a banca tentar trazer para você é licitação dispensável, é do artigo anterior, é do artigo 24, tá? Então grave esse e o que não for esse é o outro, tá bom? É dispensável. Inexigibilidade só tem esses três, tá bom? Cuidado com isso aqui. Eu vou dar um exemplo. A banca Sebrasp, volta e meia, ela consegue ser contratada por notória especialização. Porque ela é uma banca muito conhecida, uma banca que todo mundo respeita, todo mundo sabe da idoneidade da banca, então todo mundo sabe que ela dá conta, ela aguenta fazer um concurso gigante no Brasil inteiro, em várias capitais, em várias cidades do Brasil simultaneamente. Então é a banca que aguenta o tranco.
Então é a banca que muitas vezes ela consegue ser contratada por inexigibilidade, tá? Às vezes isso acontece. Então avançando, a gente tem aquele outro caso que é da dispensada, que é do rol de alienação de bens imóveis e de bens móveis. Essa do 17 é mole, porque falou em bens móveis e bens imóveis, já sabe que é dispensada. E aquele rol daquela hora lá que eu mostrei para vocês é a dispensa de licitação ou dispensável, tá? Então a situação de dispensado ou dispensável aqui, tá? Dispensa de licitação ou dispensável, ok? Grave isso aqui que você vai chegar na prova minimamente sabendo ali as principais informações que a banca poderá trazer para você, beleza? A gente ainda deve fazer uma aulinha sobre vou dar uma olhada no edital e conferir de novo, mas acho que é RDC, Sistema de Registro de Preço, para fechar isso aqui, tá? E depois a gente avança para a parte de administração.